a influência e a visibilidade do cristão no mundo. A influência e a visibilidade do cristão no mundo. Meus irmãos, recentemente saiu o censo do IBGE, saiu neste ano, depois de um longo período de pesquisas, e constatou que 83% dos brasileiros se declaram cristãos. 83% de toda a população brasileira declara a fé cristã de uma forma geral. Dentro desses 83%, 56% se declararam católicos romanos e 27% evangélicos. Entretanto, apesar da grande quantidade de cristãos, daqueles que se declaram cristãos, nós vivemos em meio à violência, à injustiça e também à corrupção. E corrupção em todas as áreas da sociedade. E nisso, meus irmãos, nós entendemos que existe um contrassenso. Existe algo que não faz sentido, porque se 83% de toda a população brasileira declara ser cristão de uma certa forma, como que nós experimentamos tanta injustiça? Como que nós experimentamos a sensação de insegurança na nossa cidade, se a maioria diz que é cristão? Então nós nos deparamos, meus irmãos, com algo que está em confronto, os dados estatísticos com a realidade que nós realmente vivemos. Hoje nós vamos ver sobre a influência e a visibilidade do cristão no mundo. Como que o Senhor Jesus nos chama a fazer a diferença no meio pelo qual nós vivemos. E ele se dirige especialmente aqui aos seus discípulos. Após concluir então a sessão das bem-aventuranças, que ele fala sobre o caráter do verdadeiro cristão, agora ele expõe para nós que esse cristão está no mundo corrompido. E que independente do local aonde ele estiver, ele vai fazer a diferença, como sal da terra e luz do mundo. Aqui o caráter do cidadão do reino de Deus é evidente. O que o Senhor Jesus, o propósito dele é expor o caráter do cidadão do reino de Deus. Acho que eu vou mudar aqui para melhorar. Então, meus amados, nós vemos que o Senhor Jesus, após mostrar para a gente o caráter do cidadão do reino dos céus, ele vai mostrar que é impossível alguém que se diz cristão não se destacar na sociedade, no mundo em que ele vive. A frase principal aqui do texto que nós acabamos de ouvir é: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O cristianismo, meus irmãos, não é sobre nós termos alguma coisa. O cristianismo não é sobre nós oferecermos algo. O cristianismo é sobre aquilo que nós somos. Vocês são. É impossível deixar de ser aquilo que você é, na sociedade e no mundo e no local pelo qual vocês vivem. Sendo assim, meus irmãos, o primeiro ponto da nossa mensagem nessa manhã é: vocês são o sal da terra, que é a primeira ilustração que o Senhor Jesus vai apresentar aqui para a gente. O sal da terra, ou a luz do mundo, o mundo é o cenário pelo qual nós nos encontramos. O mundo aqui descrito, ou a terra aqui mencionada, é a terra que outrora foi criada pelo Senhor, é uma terra pela qual recebeu ordens claras do Senhor, e é uma terra, é o mundo pelo qual está no seu estado de queda, está no seu estado de decomposição, está no seu estado que aguarda a manifestação dos filhos de Deus para a sua restauração. O sal, meus irmãos, que Jesus se refere aqui,
Não é apenas o sal para dar sabor, mas também que era utilizado para a conservação dos alimentos. Né? Quando a gente vai no mercado, que faz a compra da semana ou do mês, você chega na sua casa, qual que é a primeira coisa que você faz? Você vai guardar aqueles alimentos. Algum alimento vai para a despensa, né? Os cereais normalmente vai lá para o armário, você coloca naquele local reservado. E aqueles produtos mais perecíveis você coloca onde? Na geladeira. Porque é onde vai conservar o alimento. Então hoje nós temos essa facilidade, coisa que naquele período não existia. Então para poder conservar os alimentos, eles salgavam os alimentos. Né? Quem aqui é do norte, nordeste, sabe que tem aquela carne de sol, né? Que é mergulhada no sal para que ela não se estrague, para que você possa consumi-la posteriormente. Então, a ideia aqui, que vocês são o sal da terra, é que vocês são este sal que conservam as coisas da maneira que Deus criou. Vocês recebem vocês influenciam o mundo desta forma. A relação, meus irmãos, normalmente do cristão com o mundo, ou é de afastamento completo, ou é de um envolvimento completo com ele. Por exemplo, na história da igreja, nós temos o período da era medieval, onde era centralizado muitas vezes a espiritualidade nos monastérios. E qual é a ideia do monastério? De você se isolar do contexto do mundo. Um local exclusivo, separado do mundo, para se dedicar nas coisas de Deus. E muitas vezes, hoje, as pessoas relacionadas à igreja possuem essa mesma mentalidade, que nós devemos sair do mundo, nos isolar de tudo aquilo que é referente ao mundo, criando assim um submundo agora evangelical. Então, tudo aquilo que é reportado no mundo sem Deus, agora nós trazemos para uma esfera, para um nicho chamado de evangelicalismo. E aqui, como um afastamento completo do mundo para se dedicar nas coisas de Deus. Então, por isso que é comum, às vezes, nós ouvirmos aquela expressão, isso é coisa do mundo e isso é coisa de Deus, mostrando que há uma clara separação entre as duas coisas. O outro extremo, meus irmãos, é se envolver de tal forma com o mundo, que acaba se misturando com ele, se identificando com ele. O Senhor Jesus nos diz na sua oração sacerdotal, pedindo ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse de todo mal. Nós devemos ter, meus irmãos, uma relação adequada com o mundo que nós vivemos. Nós não podemos nos separar radicalmente, como se fosse um monastério no nosso lar, na nossa igreja, como se fosse completamente diferente, como se fosse outra coisa. Porque esse não é o nosso chamado. Essa não é a oração do Senhor para nós. Ele pediu ao Pai, não os tire do mundo, porque nós pertencemos a este mundo também. Nós devemos influenciar o mundo pelo qual nós vivemos, na nossa família, na nossa igreja, no trabalho. Não tem como nós nos afastarmos completamente dessas coisas. Entretanto, meus irmãos, haverá sempre uma inimizade entre o cristão e o mundo. É por isso que na sessão anterior nós vimos que eles são perseguidos. Se formos verdadeiramente filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós iremos influenciar o meio pelo qual nós vivemos. Se você observar, ele diz, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Se o sal for insípido, sem capacidade de dar sabor, sem capacidade de conservar as coisas, sem servir, não presta para nada. É inútil, é imprestável para fazer a vontade do Senhor.
Se nós, meus irmãos, nos declaramos realmente cristãos, bem-aventurados, e não conservamos as coisas como Deus planejou para que fossem, a Bíblia diz que nós não estamos servindo para nada. A falta de propriedade natural torna o sal inútil. Assim, o discípulo sem o Espírito Santo de Deus, sem uma verdadeira conversão no coração, não serve para nada. A pessoa pode vir para a igreja, pode declarar que é cristão, mas se não for de fato transformado pela ação de Deus, se não tiver um coração regenerado, se não estiver fazendo diferença aonde você está, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Nós somos chamados, meus irmãos, a viver como Daniel no passado, seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que viveram na Babilônia, distante da sua terra, um governo ímpio de Nabucodonosor. Mas eles fizeram a vontade do Senhor, mesmo em uma sociedade corrompida. Eles não se dobraram às ofertas que o mundo lhes oferecia. Por isso nós somos chamados a conservar a nossa família de acordo com o seu propósito original, a conservar os papéis e as funções dentro do lar como Deus estabeleceu, a conservar a igreja, mantendo-se fiel à pregação do seu evangelho, conservar com fidelidade as escrituras, conservar o culto com pureza, conservar a sua identidade reformada. Nós somos chamados para isso, meus irmãos. Isso faz parte daquilo que nós somos, vocês são isso. Se não for isso, algo realmente está muito errado. Veja que todo cristão, inevitavelmente, vai influenciar de forma positiva todo o local que ele estiver. A pergunta que nós fazemos nesse momento é: será que você realmente tem essas propriedades de um verdadeiro discípulo do Senhor, que o local que você está, o seu trabalho, a igreja, a sua família, você busca manter de acordo com o padrão de Deus? Jesus, para reforçar essa ideia, meus irmãos, ele utiliza uma segunda ilustração. Ele diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Aquele, meus irmãos, que segue a Cristo possui verdadeiramente a luz da vida. Em João capítulo 8, verso 12 diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, meus irmãos, aqueles que seguem a Cristo Jesus, aqueles que são os seus discípulos, eles refletem a luz divina. Eles refletem a luz do Filho de Deus, porque ele veio para manifestar as obras da carne, e é por isso que o mundo o odeia e também odeia os seus discípulos. O mundo aqui, meus irmãos, é o local de hostilidade, de maldade. O mundo aqui é a descrição da criação corrompida. Por isso que nós temos problema na nossa família, nós temos problema na igreja, nós temos problema no trabalho, em todas as esferas nós encontramos dificuldades. Nós encontramos pessoas perversas. O nosso coração próprio é corrompido pelo pecado e nós somos chamados a viver de uma forma distinta. Muitas pessoas, meus irmãos, creem que é impossível viver uma vida santa nesse mundo. Mas esse é o nosso chamado, e isso faz parte de quem nós somos. Sem santificação, ninguém verá realmente ao Senhor. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Isso faz parte da nossa identidade. Se você não é santo na sua casa, se você não é santo no trabalho, também não será na igreja em lugar nenhum. Por isso, meus irmãos, é impossível um cristão não ser visto. O próprio Senhor Jesus, ele coloca aqui as ilustrações para a gente. Ele fala da cidade e também do velador. Eu gostaria de enfatizar primeiro
no verso de número 15, que diz: nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, apropriado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Colocar no alto, no local apropriado. Não quer dizer, meus irmãos, que nós devemos ser orgulhosos ou altivos, como aqueles que estão como sendo superiores aos outros, mas que naturalmente nós seremos vistos pelas pessoas, de uma forma individual. Ele fala da lamparina e ele fala da cidade. Então, tanto individualmente como coletivamente, nós somos vistos. Não sei se você gosta de viajar, mas quando você está na estrada, está chegando perto de uma cidade grande, já no período da noite, você vê que está tudo iluminado. Não tem como esconder isso. Naturalmente você vai ver, querendo ou não você vai ver. Então essa é a ilustração que Jesus faz sobre os seus discípulos. Naturalmente você está sendo visto. Como aquele que é manso, como aquele que é pacificador, como aquele que promove a justiça, como aquele que ama realmente ao Senhor de todo o coração. Sempre refletindo a luz de Deus. No verso 16 afirma: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós somos chamados a praticar as boas obras. Não com a finalidade última para ser a atração a nós, mas isso sendo direcionado a Deus, a fim de que glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, quando nós usamos de bondade, misericórdia, justiça, não fazemos isso para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele afirma: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A ideia aqui é que mesmo aqueles que falem mal contra a gente, eles sejam constrangidos pela prática das boas obras que nós fazemos. Porque nós não pagamos o mal com o mal, mas com o bem. Porque nós somos discípulos do Senhor Jesus. Então, naturalmente, aquilo que nós fazemos vai ficar evidente diante de todas as pessoas. Efésios capítulo 5, verso de número 8. Pois outrora eras treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, não possuindo assim luz própria. Sendo assim, meus irmãos, nós somos chamados a andar com Deus, a refletir a luz divina em tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, o cristão não paga o mal com o mal, não guarda ressentimento no coração, está sempre disposto a servir e amar o Senhor e as pessoas. Como você é luz na sua casa, no trabalho ou na igreja? Como você está sendo luz no local em que Deus te colocou? Como você está fazendo a diferença? Será que nós, como igreja, somos luz nessa cidade? Somos luz nesse bairro? Será que as pessoas dessa rua têm notado a igreja do Jardim São Francisco? Será que os seus vizinhos te reconhecem como um filho ou uma filha de Deus? Os colegas da escola? Será que realmente, meus irmãos, estamos reluzindo a luz do verdadeiro Senhor? Como sal da terra e luz do mundo, nós somos chamados para viver nessa sociedade corrompida. Caminhando então, meus amados, para algumas considerações finais. Se realmente somos sal da terra e luz, nós não precisamos ter medo, porque isso é referente àquilo que nós somos.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de que temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Diz o salmista no Salmo 27. O Senhor é a minha luz. Por isso eu não tenho que ter medo das trevas. Eu não tenho que ter medo das obras do diabo. Eu não tenho que ter medo do dia de amanhã, porque Ele é a minha luz. E porque Ele é a minha luz, eu vou refletir isso aonde quer que eu estiver. O que a nação brasileira, o que a cidade de Limeira, o que o nosso bairro, o que a nossa igreja, o que a nossa família precisa, meus irmãos, é de um verdadeiro arrependimento, é conversão, é avivamento espiritual. É isso que nós precisamos. É levar a sério as palavras do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos use realmente como instrumentos nesse mundo caído para a glória dEle. Que eu e você venhamos conservar a nossa família nos átrios do Senhor. Que o nosso trabalho verdadeiramente seja um meio de glorificarmos a Deus. Que as pessoas vejam em nós a glória do Deus celestial do qual nós servimos e diante de quem nós realmente vivemos. Que você seja luz na sua casa. Não seja motivo de conflito, de discussão, de desavença, de rancor, de ira, de ódio, mas pelo contrário, que você venha ser um pequeno Cristo, aonde quer que Ele te enviar. Amém? O Senhor nos designou realmente para vivermos conforme o padrão do reino celestial. Que o reino de Deus que está realmente no nosso coração seja expandido para todos os lugares que o Senhor realmente nos enviar. Amém?